Oi, pessoal! Esse é mais um vídeo aqui do canal Pilot Salvador sobre a Biblioteca Pandas. Hoje a gente vai finalmente aprender a fazer alguma coisa além de transformações e limpeza e coisas chatas, assim. Vamos aprender a filtrar, né, linhas, né, de acordo com condições de colunas do tipo string. Então a gente vai trabalhar com as colunas do tipo texto e aplicar filtros, né, aplicar algumas condições e a gente vai retornar na nosso dataframe apenas as linhas que atendem aquelas condições. Então vamos lá, criei aqui um data frame bem simples, só para a gente conseguir visualizar, né, e perceber o que a gente está fazendo. Então aqui tem nome, CPF, sexo e nota. É isso. Vamos mostrar mais ou menos como isso funciona. A gente já aprendeu aqueles operadores lá matemáticos, né? A gente já viu que a igualdade são dois símbolos de igual. Se a gente colocar só um, é uma atribuição. Então, se eu colocar aqui só um caractere igual, eu vou estar atribuindo os valores da coluna sexo todos iguais a feminino. Né? E não é isso que a gente quer. A gente aqui está usando dois iguais que a gente está comparando, dizendo que a coluna sexo é igual a feminino, a valor feminino. Vamos ver o que isso retorna? Ele retorna uma série onde ele está aplicando essa condição aqui, né, essa pergunta, digamos assim, na coluna sexo, e ele está retornando verdadeiro, true, onde o valor é feminino, atende a isso aqui, e falso, né, onde o valor é masculino, no caso aqui. Então, a gente pode perceber que, né, esse aqui é o índice, tá? Né, o mesmo índice daqui. Então, 0 é verdadeiro, realmente 0 é feminino. O 2 é verdadeiro, que também é feminino. O 5 e o 6 também são verdadeiros, também são femininos, e por aí vai, tá? Para a gente aplicar esse filtro, essa condição ao nosso data frame, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o data frame, abrir nossos colchetes e aqui dentro a gente vai escrever essa condição aqui que foi criada, tá? Essa máscara, essa condição, esse filtro, tá? Então a gente vai trazer aqui dentro e a gente vai ver essa máscara ser aplicada ao data frame e só irá retornar as linhas que atendem essa condição aí nessa coluna. Então, como a gente pode ver, retornou só as linhas onde o valor é true aqui, né? Então, é a 0, a 2, a 5 e a 6. Tudo bem? Vamos aprender um pouquinho mais aqui. Então, a gente vai começar utilizando esses operadores matemáticos e a gente vai ver que eles servem para string aqui no caso de filtros, tá? Então, primeiro a igualdade, isso que a gente já viu. Depois a diferença, então no caso a gente está aqui filtrando os valores onde o valor da coluna, melhor, as linhas onde o valor da coluna sexo é diferente de feminino. Então nesse caso só vai aparecer masculino. Aqui a gente está trazendo uma coisa que é meio estranha, né? Tipo, menor que feminino. Mas vamos ver como é que funciona. No caso ele não trouxe nada. Por quê? Porque a gente só tem nessa coluna sexo o valor masculino e o valor feminino. Na ordem alfabética, o feminino vem antes, porque começa com a letra F, né? E o masculino vem depois, começa com a letra M. Não tem nada que comece nessa coluna com uma letra A que vem antes do F. Então ele está retornando o quê? Nada. Está dizendo que não tem nada, que é um data frame vazio. Vamos lá, vamos aqui a coluna nome, né? Vamos filtrar a coluna nome agora. Vamos botar que o nome é maior do que Joana Silva, ou seja, ele vai trazer na ordem alfabética só as colunas, né, que o nome seja acima, né, depois de Joana Silva. Vamos ver o que acontece. Olha o problema, lembra que eu comentei quando a gente estava no outro vídeo falando sobre ordenar? André Santos, pô, o André vem com A, vem antes de Joana, tá? Porém, como não está padronizado, a gente não arrumou, ele vai aparecer aqui, porque a gente sabe que primeiro vem as letras maiúsculas nessa ordenação, né? Porque aqui ele faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, e o A vem depois, então ele apareceu, né? O André veio, apareceu aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado, por isso sempre arrumem, padronizem, né? Arrumem suas colunas, né? Os valores das colunas, é importante a gente fazer esse tipo de transformação, de limpeza, de ajuste, de padronização, chame como quiser. Mas é importante antes da gente trabalhar, porque às vezes a gente acha, não, eu só estou querendo fazer aqui uma classificação, eu vou colocar aqui um negócio, mas eu não vou mudar meu data frame. Depois a gente faz outra coisa embaixo, mais para frente, a gente nem lembra mais daquilo e ó o erro lá, né? Então cuidado, viu, gente? Porque não é isso que a gente quer. Aqui eu fiz o sorte velho só para a gente lembrar, né? Que no caso
o André vem depois, tá vendo? Por quê? Porque a gente não tá com a padronização, né, para ter letra maiúscula no início. Vamos lá. Aqui eu fiz o menor igual a Joana Silva. Então a Joana Silva vai aparecer, apareceu Camila, André continua não aparecendo porque a gente não alterou aqui, tá? Aqui eu usei o maior igual a Joana, usei a palavra Joana. Enfim, mesma coisa aí, né? Joana, até se eu colocar só maior, vai aparecer Joana, porque Joana Silva vem depois de Joana sozinho, né? Então vai aparecer. Vamos lá, a gente tem, eu coloquei entre, né? É o between aqui, tá? Tem um método. Eu vou agora começar a falar de vários métodos, tá, gente, que a gente utiliza. Até aqui a gente tá usando só operadores, tá vendo? Mas agora vamos falar de alguns métodos. Então a gente tem esse método entre aqui, o between, né? Que a gente vai buscar alguma coisa que é entre um valor e outro valor, tá? Aqui eu já estou deixando os links, depois eu vou colocar esse notebook lá no GitHub. Eu vou colocar embaixo, tá? Na descrição do vídeo, o link. Mas vamos lá, então a gente vai utilizar. Como eu falei, a gente põe dentro dos colchetes a nossa condição, o nosso filtro. Então aqui no caso a gente vai querer as linhas onde a coluna nome, né, tem valores entre Camila e Ricardo Souza. Então aí, Camila e Ricardo Souza. Então apareceu aqui Camila Alves, né, e Ricardo Souza. Primeiro que a gente poderia colocar Camila Alves aqui, e ele apareceria também. Por quê? Porque por padrão ele inclui os valores do início e do final, tá? Quando ele mostra, ele vai incluir Camila Alves como se fosse maior igual, menor igual, tá? Por padrão. Mas a gente também pode colocar para ser tipo aqui, a gente vai incluir só a esquerda, a gente não vai incluir quem tá à direita. Deixa eu colocar o Camila Alves aqui, porque senão. Pronto. Então aqui a gente inclui só a Camila Alves. O Ricardo a gente não inclui porque tá à direita. Então a gente pode escolher isso aqui também, tá? Nesse intervalo. É lógico que isso aqui serve para número também, tá, gente? Mas hoje eu tô focando aqui na string. Agora a gente vai retornar valores de uma lista, botei aqui listados, tá? Então, assim, a gente pode querer fazer um filtro que a gente queira, por exemplo, que na coluna nome a gente quer que retorne só quem tem o valor Joana Silva e o valor Camila Alves, né? Aquele valor certinho. Então, a gente vai usar esse método chamado isin, que é como se fosse estar dentro, né? Enfim, tá? Uma coisa assim. Então, aí a gente vai passar uma lista com os valores, né? Que a gente tem, pode ser uma série também, às vezes você vai passar valores que estão na coluna de um outro data frame, entendeu? Você tem um data frame 1 e tem um data frame 2. Aí na coluna data frame 1 tem um bocado de nome. Aí você quer filtrar no data frame 2 só as linhas que tem os mesmos nomes da coluna do data frame 1. Você pode passar aqui, tá? Então, várias coisinhas que a gente pode fazer. Mas vamos lá. Vamos primeiro com a coisa simples, né? Então aqui eu posso criar uma lista e passar valores exatos, né? E ele vai buscar. Então ele realmente só retornou as linhas onde tinha o nome Joana Silva, então o nome Camila Alves. Agora a gente vai utilizar outros dois métodos também muito interessantes, que é o começa com e termina com. Esses são métodos específicos para string, então a gente vai usar aquele acessador, né? Que é o .str antes de puxar o método, antes de chamar o método. Então aqui a gente vai coluna nome, aí a gente usa acessador string, porque a gente vai usar um método só de string, que é o starts with, ou seja, começa com. E aí a gente vai passar esse primeiro parâmetro que a gente não precisava colocar, né? Podia colocar só aqui a letra, né? Que é o padrão que a gente quer, que a gente está querendo L. Então a gente está querendo puxar, chamar aqui no nosso data frame, né? Apenas as linhas onde os valores da coluna nome começam com a letra L, no caso aqui maiúscula, tá? Eu vou até tirar isso aqui, que eu coloquei NA, né, que é o NA, né, o valor nulo igual a false. Gente, eu não estou conseguindo apagar aqui. Vamos lá, consegui agora. Vamos rodar aqui sem, só para vocês perceberem que vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Porque nessa coluna nome a gente tem um valor nulo, e aí ele fica sem saber o que fazer com esse valor nulo, tá? Ele vai dar esse tipo de erro aqui. Você está perguntando que começa com L, né? Esse valor
ele não sabe se o valor o valor nulo ele é falso ou verdadeiro. Então, você vai dizer para ele o que fazer com o nulo. Alguns métodos de string têm isso, tá? O contém tem isso, vamos ver se tem outros aí. Então, a gente vai dizer que quando ele encontrar um valor nulo, ele vai considerar que é falso, porque a gente só quer que retorne mesmo quem começa com a letra L. Vamos lá? Então, pronto. Quem começa com a letra L no nosso data frame é Leonardo Oliveira, tá? Se eu quisesse que viesse quem começa com a letra L e quem é nulo, eu poderia colocar aqui no Enem, eu colocaria true, ou seja, ele retornaria quem começa com L e quem tem valor nulo, tá? Então, de repente, você está querendo fazer esse filtro. Tem a opção, já faz aí também, tá? Assim como a gente tem o que começa, a gente tem o que termina. Então, aqui no caso, nosso padrão aqui, o que tem de terminar com a letra A. Vamos botar aqui, eu coloquei o Q&A é falso para ele não voltar. E vamos buscar os nomes que terminam com a letra A. Então, a gente tem Joana Silva, Oliveira, que termina com A, Souza e Silva de novo. É o que a gente tem aqui que termina com a letra A no nosso string, tá? Lembrando, gente, que tem que ser direitinho, tá? A letra tem que ser como, sabe, maiúscula, minúscula e tal. Então, se eu colocar a letra A maiúscula, não vai retornar nada, tá? Da mesma forma, se aqui em cima eu colocar um L minúsculo ou um J, né? Temos Joana, por exemplo. Se eu colocar assim, ó, ele não vai voltar nada. Só vai voltar o nulo aqui, porque a gente disse que se ele achasse um nulo era para trazer, né? Então, lembra disso. A gente pode buscar mais de uma opção, tá? Por exemplo, eu quero que os valores, né, as linhas onde os valores do coluna nome comecem com a letra L maiúsculo ou com a letra R maiúsculo. Para isso, eu vou passar aqui nesse primeiro parâmetro uma tupla, né? Tipo uma lista, só que você usa os parênteses lá, tem que aprender isso no Python, porque a gente usa às vezes aqui, né? Muitas vezes coisas que a gente aprende lá, listas, dicionários, tuplas, a gente vai usar como argumentos de alguns parâmetros dos nossos métodos. Então, aprenda. Então, no caso, quando você for para a documentação, você vai ver que esse parâmetro aqui, ele aceita um escalar, ou seja, você pode botar um valor único aqui, um string, ou aceita também uma tupla. Então, no caso, a gente quer ou a letra L ou a letra R, no caso maiúscula, para poder voltar aqui. Então, no caso, a gente tem Leonardo, Ricardo e Roberto. Podemos colocar mais de uma coisa, tá? Porque eu estou usando letras aqui, mas pode ser um nome inteiro, um prefixo ou um sufixo, né? Se a gente for buscar o final, o termina com. Então, aqui só um exemplo, eu botei RO aqui, que a gente quer que bote só o Roberto, não volte o Ricardo. Vamos ver o que acontece, só veio o Roberto, tudo bem? Vamos para outra maneira de filtrar, gente. Vou filtrar o que contém, né? Então, também tem aqui toda a documentação. Eu não vou entrar, gente, para o vídeo não ficar enorme, porque já está ficando grande. Mas vamos lá. Contém. Então, no caso, a gente estava vendo ali, acabamos de ver que começa. Então, o nome que começa com a letra L, começa com a letra R, começa com RO, né? Aqui a gente vai buscar que contém. Então, vamos lá. A gente é um método de string, então, por ser um método apenas de string, a gente tem que usar o acessador.str, depois a gente põe um método content aqui, e vamos colocar aqui o L. A gente está buscando que contém a letra L, tá? Botei logo que o NA é false, porque senão ele vai retornar aquele erro que a gente já viu lá em cima. Pronto, ele voltou aqui, o Leonardo Oliveira, tá? Vamos buscar aqui com a letra D. Contém essa letra D aqui. Podia ser, sei lá, DI. Ia voltar também esse. Enfim, como eu só estou mostrando porque às vezes acho que é só uma letra, mas não, gente, cabe o nome aí, o que for, tá? Tem que ser uma string única, né, que eu estou buscando aqui, mas ele cabe. No caso, eu posso colocar que, nesse caso, a gente tem um parâmetro case, tá? Aqui no caso do método contains, e aí se eu colocar que ele é false, ele vai buscar tanto o D maiúsculo como o D minúsculo. Então aqui, olha, a gente pediu o D aqui maiúsculo, ele só colocou o João Dias, porque tinha o D maiúsculo. Mas quando a gente colocou que o case era igual a false, ele já retornou várias coisas, porque ele aceitou os Ds minúsculos também. Então esse método especificamente tem essa opção, tá? Então Ricardo, Leonardo, né?
André, tudo tem D minúsculo e apareceu aqui pra gente. É um método muito legal esse. Vamos lá, nulos e não nulos. Não é bem string, né? Não é string, é nulo, mas eu vou trazer logo aqui nesse vídeo. Talvez depois a gente fale disso de novo em outro vídeo, mas já deixa aqui. A gente tem os métodos para nulos também, que é esse isNay, notNay. Eu acho que também tem isNull, notNull, alguma coisa assim também, que funciona da mesma forma. Eu esqueci até de colocar aqui o link do método, mas vocês acham fácil na internet aí. Então aqui a gente tem esse método, a gente põe o nome da coluna e põe ponto isNay. Então a gente está buscando o que é nulo. Então, no caso aqui, nome nulo, só tem um registro, uma linha, e aí ele retornou para a gente. A gente também pode querer o not name, que não é nulo. Então, a gente vai fazer isso, vão aparecer todas as linhas do DataFrame, menos essa linha, onde o nome é nulo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Negar a condição. Pronto. Eu quero negar, que nem eu fiz aqui, tá vendo? Não é nulo, é nulo. Mas, sim, a maioria dos casos a gente não vai ter o não é nulo, enfim. Então, a gente vai usar o quê? Usar esse símbolo aqui, que é o tio, para negar uma condição. Então, no caso aqui, a nossa condição é o quê? Que o nome contém a letra L maiúscula. Porém, se a gente colocar o tio na frente da condição, então a gente traz ele bem na frente aqui da condição, a gente está negando, a gente está querendo o contrário disso, né? A gente está querendo o que não contém L maiúsculo. Então, a gente vai ver que aparece todo mundo, menos o Leonardo. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu utilizei já outro método que a gente já viu, que é o isin, né? Que a gente passa uma lista. No caso aqui, passamos uma lista de nomes que a gente estava querendo buscar os registros que tinham esses nomes. Porém, se eu quiser justamente os que não têm esse nome, põe o tio antes de colocar a condição. E aí vai vir todo mundo, menos Joana Silva e menos Camila Alves. Vamos aqui, mais uma coisinha. Caractere ou caracteres em posições específicas, tá? Que é isso, gente. Vamos lá. Aí, a gente agora viu que a gente pode buscar se contém um determinado caractere ou uma string. A gente pode buscar se começa com, se termina com, algumas coisas assim. A gente também pode buscar, sei lá, a gente tem aqui uma string e a gente quer buscar especificamente em alguma posição dessa string ou algumas posições, alguns se tem aqueles valores, né? E então a gente vai utilizar o quê? Todos os métodos que a gente já aprendeu aí nesses vídeos anteriores, para a gente dar aquela fatiada, né, na string e buscar a posição certinha que a gente quer e daí utilizar o método que a gente precisa. Eu fiz aqui alguma coisa que vamos fazer mais devagar para ficar mais simples. Então, por exemplo, o nome, eu vou querer ver aqui no caso, deixa eu chamar aqui nosso data frame. Apenas as linhas em que o sobrenome da pessoa começa com a letra O aqui, maiúsculo. Então, como é que eu fui construindo isso, né, para a gente chegar aí nessa letrinha? Então, df, nome, que essa é a coluna, né, que a gente quer. Então, aqui está a coluna. Aí eu vou utilizar um método que é o split, que é um método específico de string. Então, a gente usa o acessador str e por padrão, ele vai separar por espaço, que é o que a gente tem aqui. Eu estou querendo chegar aqui no nosso sobrenome. Então, o que é que acontece? Primeiro ele fez o split, ele vai separar, né? Vai botar listas. Então, o primeiro nome, o segundo nome. Como eu estou interessado no segundo, eu vou usar o acessador de novo e vou utilizar o 1, porque eu quero acessar o segundo valor da lista. E aí nós temos aqui Silva, Santos, Oliveira, valor, né, vazio lá. Por aí vai. Então, eu vou pegar isso tudo aqui, vou colocar aqui dentro, né, do nosso colchete, né? E em cima disso aqui eu vou usar o método que a gente acabou de aprender, que é o começa com. Então a gente vai agora, então tipo, eu quero que essa palavra, né, que no final é uma palavra que aqui são os sobrenomes, né? Eu cheguei nela, comece com a letra O. Entendeu? E aí ele retorna aqui Leonardo Oliveira. Então ele procurou, né, o sobrenome aqui no caso que começava com a letra O. Então a gente acessou esse caractere aqui, né, do início
do sobrenome e buscamos os que começavam com a letra O. Vamos fazer um caso assim, que seja, sei lá, talvez mais comum, mais útil, enfim, a gente usar. Então a gente tem essa coluna de CPF, tem os CPFs bem malucos aqui. E assim, os CPFs de verdade, né? Esse último valor aqui antes dos dígitos verificadores, ele corresponde a alguns estados. Então, por exemplo, eu sei que o dígito 5 corresponde a Bahia e Sergipe, né? Então, vamos supor que eu queira filtrar esse data frame apenas as pessoas que moram na Bahia ou Sergipe, né? Tem o número 5 aqui nesse caractere. Então, eu vou chegar lá nesse caractere como, né, no caso aqui, a gente vem fazer esse fatiamentozinho, né? Então, aqui, ó, puxei a coluna CPF, usei o acessador STR e usei o valor -4, ou seja, ele vai começar a contar do final, porque está negativo. Então, a gente sabe que esse aqui é o -1, esse outro valor é o -2, depois aqui esse tracinho é o -3. E o valor que a gente quer, que é esse que indica o estado, é o -4. Então, eu quero só o -4. Pronto, quando eu faço isso, ele vai me mostrar esses valores -4 de cada linha do nosso data frame. Então, primeiro é 0. Deixa eu até mostrar o data frame aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todo mundo. Cadê? Então, aí realmente a gente está vendo o primeiro 0. Então, primeiro aqui essa posição é 0. Depois vem o 5. Depois o 2. Você está vendo aqui 3, 4, por aí vai, tá? Então, o que eu posso fazer na hora de filtrar é justamente chegar lá, né, buscar, ó, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu quero que esse valor que está na posição -4 do CPF, que é isso aqui, né, seja igual a 5. Cuidado que a gente está trabalhando com string. Então, se eu colocar 5 assim, vai retornar nada, porque isso é um número. Então, a gente tem que ter cuidado que aqui ele não é número para a gente, ele é texto. Então, usar o que? As aspas. Então, agora sim, ele retornou apenas os registros que a pessoa tem o CPF da Bahia ou de Sergipe, que tem o número 5, aqui na posição -4 do CPF. Então, assim, gente, tudo que a gente aprendeu já, chatinho, de vários métodos, para você transformar, mudar, fatiar, fazer um monte de coisa com string, a gente vai utilizar, às vezes, para filtrar, para fazer alguma outra coisa, tá? Para finalizar, que esse vídeo já está longo demais, a gente vai aprender aqui rapidinho como filtrar por mais de uma condição, porque aqui a gente só está filtrando uma condição, uma coluna específica e tal. Então, como é que a gente usa isso? Se a gente quiser filtrar por mais de uma condição, com o I, por exemplo, a gente quer que seja o sexo feminino e o CPF na posição 4 seja diferente de 4. Eu coloquei isso aqui, tá? Eu criei duas condições. Então, a primeira, vamos devagar, que na coluna sexo tem um valor feminino e, ao mesmo tempo, né, que na coluna CPF o dígito lá na posição -4 seja diferente de 4. Vamos ver o que aqui retorna. Então, realmente, só retornou pessoas do sexo feminino e realmente aqui no CPF não tem nada que seja igual a 4, ok? Nesse dígito aqui, -4, né? E é isso. Se a gente pode também utilizar esse caractere aqui, essa barrinha assim, vertical, né? Como condição ou. Então, no caso aqui, vai retornar as colunas, ou melhor, as linhas onde o valor da coluna sexo é feminino ou os registros onde o valor, né, do caractere -4 do CPF seja diferente de 4. Vamos lá, vamos rodar. Tá? Então aqui você pode ver que deu todo mundo que era feminino, né? E ao mesmo tempo todo mundo que não tinha CPF com esse caractere aqui, porque aqui é ou, tá? A gente, assim, uma das coisas, quando você está usando mais de uma condição, você tem que usar parênteses, tá? Então cada condição vai ter que estar entre parênteses. E é obrigatório utilizar esses parênteses. Uma outra forma que de repente você pode achar que fica mais organizado, mais fácil de entender, né? Já que a gente está fazendo as condições apenas utilizando a sintaxe, a gente não está usando o método query, por exemplo, que é um dos métodos que você pode utilizar esses filtros dentro. Uma maneira que você pode fazer é criar variáveis, né? Então a condição 1 vai ser a mesma coisa que eu coloquei aqui, só que você não precisa usar parênteses. Você coloca aqui, né, que vai ser igual a sexo igual a feminino, e a condição 2, a mesma condição que eu coloquei aqui, CPF, caractere, -4, diferente de 4.
E aí embaixo, você, na hora de botar aqui o data frame, você coloca condição 1 e condição 2. Seria a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Para ficar mais organizado, enfim, como vocês quiserem, tá, gente? Importante é que vocês entendam o que é que vocês estão fazendo. E tenham muito cuidado quando vocês usam mais de uma condição, principalmente quando vocês negam. Tem que lembrar lá da lógica da escolinha, tá? Porque para não fazer bagunça, para não fazer besteira, de repente testa, cria um data frame mais simples, pequenininho, tipo esse, testa o que você quer fazer para ver se está funcionando, entendeu? Para não fazer bobagem, porque realmente quando a gente está filtrando com muitas condições, algumas têm negação, a gente vai usar I, vai utilizar ou, pode ficar um pouco complexo e a gente tem que ter cuidado para não fazer bobagem. É isso, até o próximo vídeo.